um bandido mais perigoso, né, que tem hoje é o Bolsonaro, porque você tem... veja bem, né, porque se ele quer atentar contra a nossa democracia, todos nós, 210 milhões de brasileiros, somos vítimas de um marginal desse. Exato. Agora, o cara que roubou um celular, né, se você parar para pensar, ele vitimou uma única pessoa e não 200 e... Então, é um bandido até de uma maior gravidade e não se fala, não se vê ninguém falando nisso. Todos os crimes, eles têm que ser punidos. Claro, A gente tem que claro. rechaçar. Mas tem que ver o alcance das vítimas, né? Acabar com a democracia. Só na pandemia foram 700 mil, né, que morreram. E atentar contra a democracia é um mal maior. Que é um mal maior, que vai afetar 210 milhões de pessoas. Então, assim, se a pessoa foi presa e ela acha que tem irregularidade, ela tem condição de recorrer. Agora, se acabar a democracia, você vai recorrer aonde? E eles falam de corrupção. Quem é que tinha coragem de falar que general militar estava roubando na ditadura militar? Exatamente. E a corrupção era 5% do PIB. Os relatórios do governo passado mostram isso aí, as investigações. Os maiores escândalos de corrupção. Onde tinha corrupção no governo Bolsonaro. Rapaz, os caras eram tão corruptos que os caras que iam para fazer... A pegar os comunistas, né, para torturar, roubava tudo de dentro da casa das pessoas. Exato. Não tem procedimento, não tem nada ali. Ali é Deus dará, é um bando. Metia a mão grande, onde passava já metia a mão, já roubava. Já se viu comprar casa com... Não, e eram os maiores escândalos de corrupção, Carajás, Itaipu, né? Ponte Rio-Niterói, e o ministro Andreasa, na Ponte Ou seja, eram obras faraônicas para se roubar. O Brasil foi endividado, dívida externa. Não mudou. Você olha tantos anos depois, vai ver o que é o Rio de Janeiro. E no governo Bolsonaro, o Viagra, ou não sei quanto de Viagra superfaturado, disso e daquilo. Então, por que a população... Quer dizer, agora nós temos que falar que eles gastam bilhões para manipular a cabeça das pessoas. Não é porque o povo brasileiro é burro. Se a pessoa ouve a mentira 24 horas por dia, ele acaba acreditando que é verdade. Então, diante desse crescimento da extrema-direita e de tantas fake news, qual que você acha que deve ser o papel dos partidos políticos? Já que está tudo na mão deles. A escola está na mão deles, a igreja está na mão deles, a mídia está na mão deles. Qual o papel que você acha que deve ter os partidos políticos aí? Primeiro, é o que o Mao Tse-tung falou, tem que identificar o que nós estamos combatendo. Né? Então, nesse sentido, o enfrentamento ao projeto fascista e totalitário, ele é a principal questão que está colocada no debate. Então, assim, qual é o nosso papel? Nós vamos ter que ter muita... lá o Che Guevara, né? Não vamos poder perder a ternura? A ternura. Ai que endurecer, pero se perder lá a ternura jamais. Jamais. Então, a gente não pode perder a ternura, mas nós vamos ter que ser bastante incisivo. Porque, assim, vamos ter que mostrar para a sociedade brasileira o que está em jogo nessa eleição. Se é a vida de milhões de brasileiros ou se é a vida de uma família. Né? Se os brasileiros concordam em eleger um presidente cujo maior projeto dele significa soltar o pai que foi preso por crimes bárbaros, inclusive com planejamento de assassinato, tentativa de golpe de Estado, um presidente que armou com generais, com ministros, aparelhou a Polícia Federal. Para fazer mal para 210 milhões de brasileiros. Então, a gente quer um governo que vai cuidar... Para piorar a vida de 210 milhões de brasileiros. Ou de 210 milhões de brasileiros. Então, acho que nós vamos ter que mostrar isso na prática para a doméstica que trabalha aqui na Mata da Praia, em Jardim Camburi, que convive, muitas das vezes, com uma pseudo-elite bolsonarista, e que vai para casa reproduzindo aquela conversa do jantar ali que ele escuta, o ódio, né? Precisa entender que essa turma do bolsonarismo, eles têm ódio de classe, ódio de pobre. Eles nunca vão se preocupar com isso. Eles querem saber de Vocaro,
eles querem saber de rachadinha, eles querem saber, né, o Rio de Janeiro, que é o exemplo. Vamos ter que... Mansão O Rio de Janeiro é o exemplo dessas eleições. De 6 milhões, né? Lá não sobrou ninguém para assumir o governo do Rio de Janeiro. Não sabia como que resolvia, porque é corrupção instalada. Todos os últimos governantes do Rio saíram presos. E quem está lá? Quem está lá é o PL. Quem está lá? Quem está lá, mandando lá é a família Bolsonaro. Família Bolsonaro. Quem está lá são militares. Quem está lá são milicianos. Quem está lá são deputados e lideranças de organizações criminosas com contato direto, vazando informação de operação policial para prender criminosos, perigosos para a sociedade. Como é que você vai confiar no governo desse? Então, assim, o bolsonarismo mostrou, tanto com a gestão Bolsonaro, que não se preocupa com os brasileiros, e no Rio de Janeiro provaram que não se preocupa com os cariocas. Então, assim, não é são pensar em dar uma nova oportunidade para esse governo. Dar uma nova oportunidade para a família Bolsonaro é pedir para a gente sair daqui. Um momento desse, o programa no ar aqui, dialogando com os telespectadores, poderia chegar a polícia aqui, fechar a gente e levar a gente preso. É isso que está em jogo. Então, nós vamos precisar ter muita paciência, tentar identificar, dialogar principalmente com as camadas evangélicas, mostrar que nós defendemos o direito à liberdade religiosa, que Lula nunca fechou igreja, pelo contrário, foram no governos do presidente Lula que mais se abriu igreja no Brasil, se ganhou esse direito, né? Há uma série de vantagens para esse segmento. Então, assim, vamos ter que dialogar. Jesus partiu o pão, dividiu o peixe. E o que o Lula está fazendo no Brasil é dividir o peixe que o Brasil está pescando. Porque só as elites têm que comer esse peixe. Porque só as elites têm que comer esse pão que cresce com a sova do trabalhador todos os dias, saindo 3 horas da manhã de casa, limpando rua no sol quente, na chuva, carregando peso, morrendo em acidentes, em usinas. Né? Então, todos os lugares aí você vê o que é a mão do trabalhador que sustenta, e não é justo que você veja um trabalhador que seu filho não tem uma escola de qualidade, que quando, na madrugada, o filho dele esteja passando mal, ele não consiga um equipamento de saúde. Em Vitória, você vê, voltando aqui para a nossa realidade no Estado, a cada 5 médicos nas unidades de saúde de Vitória, 4 não são contratados pelo município. Então, assim, que projeto é esse? Que prefeito é esse que está cuidando da cidade com um médico só no posto de saúde? Você tinha que ter 4 do município e um federal, é uma capital isso aqui. Nós estamos falando de uma cidadezinha do interior que realmente precisa desse investimento. Então, nós estamos falando de uma capital. Então, assim, que projeto é esse? Então, o que está em jogo nas eleições é o projeto que cuida, de fato, das famílias brasileiras e o projeto que cuida de uma família autoritária. Esse é o debate que nós vamos ter que fazer.